Olá, meus irmãos, a paz do nosso Pai, do nosso Salvador, estejam com todos. Eu quero iniciar aqui lendo o livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no verso 5. Vamos lembrar aqui a ordem que o nosso Messias deu para os nossos apóstolos, nossos irmãos. Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por que ovelhas perdidas de Israel? Porque elas estavam perdidas, meus irmãos. Aquelas 12 tribos de Israel estavam tudo perdido na mão do diabo. Por isso que o Messias, quando ele veio, deu as instruções para os apóstolos ir primeiro para as ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Tá vendo, meus irmãos? Receber o pão da vida de graça é para dar de graça. É a ordem que o Messias nos deu. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Mas esse sustento aqui não é igual o sistema religioso ensina, que tem que bancar eles, bancar as igrejas deles de pedra. Não, meus irmãos. Aqui, na época quando os 12 apóstolos saíram e foram pregar para o povo que estava perdido, de Israel, eles foram e não voltaram no mesmo dia. Então o Messias disse, não levam nada. Vocês vão e aqueles que te receber, vocês ficam na casa deles. É um exemplo que eu estou dando, mas aconteceu praticamente isso. Então aquelas pessoas que recebiam eles com alegria, eles ficavam na casa, jantavam ali, ficava ali uma pousada até no outro dia eles saíam de missão de novo. Não é igual hoje em dia que os pastores têm casa, que a igreja paga, as pessoas pagam para ele, pagam o salão, pagam tudo. Entenderam, meus irmãos? Vamos ler agora mais um trecho. Atos, capítulo 20. Começar no verso 29. Eu sei com certeza que depois que eu for, aqui é o apóstolo Paulo falando, falsos mestres como lobos ferozes aparecerão no meio de vocês e não terão pena do rebanho. Alguns de vocês mesmos torcerão a verdade para conseguir seguidores. Até no próprio meio ali da igreja. Igreja são as pessoas. Eles iam se transformar, eles iam enganar as pessoas, eles iam criar uma estratégia para já arrancar dinheiro do povo. Isso que está acontecendo hoje acontece desde a época do Messias, desde a época dos apóstolos. Alguns de vocês mesmos torcerão a verdade para conseguir seguidores. Mas o apóstolo Paulo ele alerta, cuidado, e lembre-se de que durante 3 anos eu estive com vocês, ensinando noite e dia a cada um com muitas lágrimas. Agora eu entrego todos a Deus, ao cuidado dele e à sua graça, que são capazes de edificar a fé e dar a vocês toda a herança daqueles que estão separados para ele. Observe que o apóstolo Paulo não deixou as pessoas ali na mão de, vamos supor, líderes religiosos. Eles entregou na mão de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo ensinou a eles e deixaram eles que o próprio Criador iam proteger eles, iam cuidar deles, se eles perseverassem nos ensinamentos do nosso Messias. 33. Nunca mostrei cobiça por dinheiro ou por roupas caras. De novo. Nunca mostrei cobiça por dinheiro ou por roupas caras. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para pagar as minhas próprias despesas
e até para as pessoas daqueles que estavam comigo. Ou seja, o nosso apóstolo Paulo aqui, ele deu exemplo. Além dele trabalhar, meus irmãos, ele ainda bancava os que estavam com ele. Analisam. Vê se hoje em dia vocês encontram algum suposto pastor, um líder religioso, um padre, algum líder religioso fazer isso. Eles trabalhar, sair de missão, pregar o evangelho e ainda ajudar as pessoas que iam com ele, bancar as despesas das pessoas. Isso vocês têm que analisar, meus irmãos. No verso 35. E eu fui um exemplo constante para vocês no socorro aos pobres. Ao socorro da igreja? De pedra? Não, ao socorro aos pobres. Com o dinheiro que eu mesmo ganhava. Pois me lembrava das palavras do Senhor, do nosso Messias. É maior bênção dar do que receber. Mas esse dar aqui não é dar para o sistema religioso, para os líderes. Não. Observe que o apóstolo Paulo, ele socorria os pobres. É para dar para os pobres, os necessitados, meus irmãos. Vamos ler outro texto aqui agora, no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Porque vocês sabem muito bem que devem seguir o nosso exemplo. Vocês nunca nos viram ociosos. Nunca aceitamos comida de ninguém sem comprá-la. Trabalhamos durante dia e noite pelo dinheiro que necessitávamos para nos mantermos, a fim de sermos uma carga para nenhum de vocês, a fim de não sermos carga para ninguém, viver à custa de ninguém. Não era porque não tivéssemos o direito de pedir-lhes que nos sustentasse, mas porque queríamos mostrar-lhes diretamente como vocês deviam trabalhar para viver. Mesmo enquanto ainda estávamos aí, nós lhe demos este preceito: aquele que não trabalha, não coma. Observe, meus irmãos. Aquele que não trabalha, não coma. Não obstante, soubemos que alguns de vocês, estando vivendo na ociosidade, recusando-se a trabalhar e gastando tempo em mexericos, no nome do nosso Messias, fazemos um apelo a tais pessoas e lhes ordenamos que se aquietem, arranjem trabalho e ganhem o seu próprio sustento. Tá vendo quando você examina as escrituras? Não do jeito que o sistema religioso ensina vocês como tem que ler, como tem que caminhar. Vocês têm que examinar por vocês mesmos, meus irmãos. Agora eu quero ler outro texto aqui de 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Vocês não se recordam, meus caros irmãos, como trabalhamos tão arduamente no meio de vocês? Uma pergunta. Noite e dia nos fastigamos e suamos, a fim de ganhar o suficiente para vivermos, de maneira que as nossas despesas não fossem uma carga para ninguém. Daí, enquanto pregávamos a boa nova de Deus entre vocês, vocês próprios são nossas testemunhas, como Deus também é de que temos sido puros, sinceros e irrepreensíveis perante cada um de vocês. Falamos com vocês como um pai aos próprios filhos. Não se lembram? Estando com vocês, incentivando-os e até exigindo que a vida diária de vocês não causasse contrariedade a Deus, mas sim trouxesse alegria àqueles que convidou vocês para o seu reino e para a sua glória. E vocês sabem, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo fazia?
em que ele trabalhava, o que ele ensinava. Vamos ler agora o livro de Atos, no capítulo 18. Diz assim, ó: E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia nas sinagogas e convencia judeus e gregos. O nosso apóstolo Paulo, ele trabalhava, meus irmãos. Ele fabricava tendas. A profissão dele era essa. E com o dinheiro que ele ganhava, ele saía de missão e pregava o evangelho. Um evangelho puro. E ele bancava os que estavam com ele, ajudava os necessitados. Não é igual hoje. Vocês estão vendo esse mundo, essas religiões, meus irmãos. Eles estão fazendo tudo contra o nosso Messias ensinou. Basta vocês observarem, vocês vão ver. Meus irmãos, as ofertas é para dar para quem? É para o sistema religioso? O Messias mandou, nosso Salvador mandou dar para eles? Para as igrejas de pedra? Analisem, meus irmãos, em 2 Coríntios 9. Percebe-se que eles não lêem o que tem que ser lido quando eles falam de oferta. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário, para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras: Ele dá generosamente aos pobres, a sua bondade dura para sempre. Se vocês dão dinheiro na mão de pastores, na mão de padres, para os líderes religiosos, a sua justiça não vai permanecer para sempre. Porque aqui no verso 9, como diz as Escrituras, é para dar para os pobres, meus irmãos. O apóstolo Paulo falou em algum outro texto que ter o que comer, o que vestir, estejamos contentes. O que passar disso, meus irmãos, é para você ter com que ajudar o seu próximo. Isso é amor ao próximo. De fato, de verdade. Bom, meus irmãos, fica na paz aí. Analisem esse vídeo aí, leem de novo, examinem por vocês mesmos. Não sou eu que estou falando, está escrito. O nosso irmão apóstolo Paulo não pegou dinheiro de ninguém, meus irmãos. Olá, meus irmãos, estou em Coríntios. Depois de ter andado por toda a cidade, investigado toda a cidade, olhado tudo, meus irmãos, Paulo, nem nenhum dos outros apóstolos montaram igreja feitas de pedra aqui. Nem ele, nem nenhum dos outros apóstolos. Bem-vindo a Coríntios. É essa cidade. Linda. Das mesmas formas que Patmos é lindo, Atenas é linda. Para o inferno. Esse é um pagamento para ir para o inferno, meus irmãos. Não é de graça, não. Nem para entrar no inferno é de graça, que o diabo... Nem para ir para o inferno, presta bem atenção, nem para ir para o inferno é de graça. O diabo cobra dízimo e oferta para te mandar para o inferno. Olá, meus irmãos, bem-vindo a Tiatira, na Turquia. Vamos ler o livro agora de Apocalipse. Então, meus irmãos, o que eu queria passar para vocês era isso. Estive em Tessalonicenses, nosso irmão Paulo nunca montou um templo de pedra. Estive em Atenas, nosso irmão Paulo nunca montou templo de pedra. Estive em Patmos, nosso irmão João, nem Paulo, nem o apóstolo montou templo de pedra. Estive em Coríntios, nossos irmãos Paulo e nossos irmãos apóstolos nunca montaram templo de pedra. É isso que eu queria passar para vocês. Se
Se vocês querem acreditar em mim, bem. Se não quiserem acreditar, meus irmãos, é com vocês. Eu passei o pão da vida para vocês. Eu vim aqui nesses lugares para mostrar para vocês que nunca e jamais nosso Pai e nosso Messias autorizou nem Paulo, nem os outros apóstolos a construir templos feitos de pedra. Espero, meus irmãos, que tudo que eu fiz isso, corri todos os países, todas as cidades, estou mostrando para vocês, sirva para vocês de alimento, para que vocês abandonem o sistema religioso, todos, sem exceção, volte ao velho amor, que é o nosso Pai, nosso Messias, se batize no sangue dele, no sangue e na carne dele, se alimentando das Escrituras, e aí você recebe o Espírito Santo, e ele te batiza por dentro, te limpa por dentro, e você começa a amar o seu irmão, o nosso irmão, os próximos que estão por aí, fazendo bem, ajudando quem está precisando, e partindo a palavra e o pão da vida, e a carne e o sangue que é o nosso Messias. Estou indo embora, meus irmãos. Espero que tudo que eu tenha feito nessas grandes cidades aqui, Tessalônica, Coríntios, Atenas, Patmos, tenha servido de alguma coisa para vocês. E eu digo e repito, nossos irmãos, o apóstolo Paulo nunca construiu templos de pedra aqui. Ele mandava carta para os irmãos, vinha na casa dos irmãos, ia de casa em casa partindo o pão da vida, conversando, depois voltava para Atenas, depois ia para Tessalônica, Tessalonicense, e ficava rodando aqui em todas as cidades. Isso é o que aconteceu.